E eu pensava, quando o pastor me disse, tu vai ministrar a palavra no culto de Natal. E eu pensava no que consiste o Natal. O que é o Natal? E para mim, o Natal se resume em uma única palavra da Bíblia, em um único versículo da Bíblia, se resume o Natal, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, e algumas versões diz de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Para mim, isso resume o Natal. É o amor de Deus, que entregou o único filho, o unigênito, por nós, para que nós não venhamos a morrer, mas que tenhamos a vida eterna. E o engraçado é que Jesus não nasceu nessa data. Não se sabe quando Jesus nasceu, mas é certo que não foi nessa data. Estima-se que Jesus tenha nascido em torno de setembro ou outubro, nesse período. Obrigada, Edu. Mas então, por que nós comemoramos o Natal nessa época? Isso foi estabelecido, foi determinado, justamente por coincidir com outras festas, festas que eram pagãs. Mas eu, no meu momento com Deus, eu entendi algo. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Não é verdade? Ele é o dono de tudo. Então, por que Deus permitiu que nós comemorássemos o Natal nessa data? Justamente no momento em que um ano se encerra. E antes que comece um novo ano, o Senhor quer nos lembrar que Ele nos ama. E que a misericórdia dEle se renova a cada amanhecer. E que Ele é bom. Então Deus sabe que nesse momento de transição, onde nós deixamos um ano velho para trás, nós deixamos o que passou para trás, se foram alegrias, se foram dores, o que vivemos, o que passamos. E no momento que nós colocamos o nosso pé, seja o direito, seja o esquerdo, amém? A gente não crê em superstição, amém? Tanto faz, desde que esse pé seja colocado com Jesus, amém? Deus quer que você saiba de uma coisa, que Ele te ama. E que Ele veio para que você tenha vida, e vida eterna, e vida em abundância. Que Ele veio e Ele está aqui. O Senhor quer te lembrar ao final desse ano, ao final desse ciclo, que Ele está contigo para continuar essa caminhada. Que tu não vai entrar esse ano sozinho. E que a tua vida não está entregue à sorte. Mas a tua vida, ela está entregue nas mãos do nosso Senhor Jesus. E é com Ele que você vai caminhar nesse próximo ano de 2026. E que ao olhar para trás, no ano de 2025, que a única coisa que venhamos a carregar é a gratidão no coração. Como aquele velho texto, muito conhecido de todos. Antigamente, quando eu era criança, se vendia muitos cartões e a gente assinava e presenteava as pessoas no Natal. E o nome do texto era Pegadas na Areia. Quem já ouviu falar desse texto? Porque ela notou que nos momentos mais difíceis da jornada, havia apenas um par de pegadas na areia. E essa pessoa questionou o Senhor, mas Senhor, nos meus piores momentos,
tu não esteve comigo. Nos meus piores momentos, eu estive sozinha. Mas é quando Jesus diz, não. Nos teus piores momentos, quando tu viu apenas um par de pegadas na areia, esse par de pegadas era meu, porque foi os momentos que eu te carreguei no colo. Quando você não tinha força, eu te tomei em meus braços e eu te conduzi. Então que você possa ter essa certeza, que o Senhor esteve todo o tempo contigo. E nos piores momentos foi Ele que te carregou. Foi Ele que te sustentou. E a gente ama comemorar o Natal, não é verdade? Acho que todo mundo gosta de comemorar o Natal. E é muito importante a gente fazer essa contação, trazer à memória toda a história do nascimento de Jesus, a obra dele aqui na terra, o sacrifício dele por nós, tudo que ele passou. Isso é precioso, porque isso nos traz esperança. Porém, muitas vezes, nós nos colocamos somente como espectadores. E nós viemos aqui para ver a história de quem? De quem? Mais forte. Nós viemos ver a história de quem? A história de Jesus. Nós conhecemos a história de Jesus. E quando o pastor me pediu para trazer e compartilhar essa palavra com vocês, eu comecei a buscar o Senhor e quando eu pensava o que é o Natal, eu falava, o Natal é Jesus. O Natal é sobre Jesus. E ao mesmo tempo, uma voz soprava ao meu ouvido e dizia, é sobre você. E eu dizia, não. É sobre Jesus. E a voz soprava no meu ouvido, é sobre você. E eu dizia, não. É sobre Jesus. O Natal é sobre Jesus. E o Senhor me dizia, sim, o centro do Natal é Jesus, mas foi por vocês. Essa não é somente a história de Jesus, essa é a história de vocês. Essa é a sua história. É a tua história que foi interpretada aqui. Foi por ti, foi por amor a ti. Não haveria Natal se não houvesse João 3,16 e não houvesse a sua vida, porque Ele te amou, Ele se entregou, e é por isso que nós comemoramos o Natal. Mas o Senhor, Ele quer que você venha hoje e tome posse dessa história, que você reconheça essa história como sua história. É a sua história de amor e redenção. É a sua história. Você está representado aqui. Essa história está nas páginas do seu livro. Porque Ele te amou. Porque Ele se entregou por ti. Quando Jesus nasceu, nós nascemos com Ele. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Quando Ele nasceu, nasceu a esperança do mundo. Quando Ele nasceu, nós ganhamos vida e nós nascemos com Ele. Então é justo que você ganhe presente também nessa data. Jesus foi presenteado quando nasceu. E nós trocamos presentes.
Não sei qual o significado que tem os presentes, além dos presentes que Jesus recebeu. Mas eu acho justo. Eu acho justo você receber esse presente. Porque você nasceu nesse dia, juntamente com Cristo. Você nasceu nesse dia. E você recebeu o maior presente, que é Jesus. Você recebeu do céu o maior presente, que é Ele. Eu não sei o que o Papai Noel veio fazer nessa história, sinceramente. E tem gente que ainda defende. Eu não sei, gente, sinceramente, eu não sei. O cara veio lá do Polo Norte, eu acho que ele é até parente da Frozen. Sem comparar Jesus e o Papai Noel, mas cara, o Papai Noel não está na minha história, nem na sua. Porque ele não existe. Mas Jesus é real. Ele morreu e ressuscitou por ti. Sem querer comparar Jesus com o Papai Noel, mas o Papai Noel, se eu fosse dar uma representação para o Papai Noel, eu daria a representação da lei, da meritocracia. Porque a gente, ou as famílias, passam o ano todo dizendo: se tu não te comportar, tu não vai ganhar presente do Papai Noel. Se tu não te comportar, tu não vai ganhar, tu vai ficar sem presente no Natal. E antes nós só recebíamos algo se fôssemos justos, na lei. Mas Jesus não. O amor de Jesus é o seguinte: mesmo que você não mereça, eu me dou por ti. Jesus, ele não te deu um brinquedo de plástico, uma TV, um carro. Jesus, ele te deu a própria vida. A vida que estava nele. Ele se doou, ele se entregou. Nisso consiste. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus veio para nos dar uma vida melhor. Jesus, ele não veio para nos dar uma vida melhor. Jesus, ele veio para nos dar a vida eterna. Para nos dar salvação. Para nos dar alegria em meio à tribulação, em meio às dores. Para que o nome dele seja exaltado nas nossas vidas. Por isso que essa história não é mais uma história. Ela é a sua história. E eu tenho certeza que em algum momento você se viu representado aqui, nesse altar, por algum desses personagens. Tem um louvor que diz: eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nós éramos cegos, perdidos. Talvez você se identifique na vida do leproso, cheio de feridas, cheio de marcas que a vida te deixou, se sentindo sujo, impuro, excluído, à margem da sociedade. Mas Jesus, ele te limpou. Talvez você fosse esse cego que andava errando o caminho, dependendo do outro. Mas o Senhor abriu os teus olhos. Você era esse surdo
que não podia ouvir, que não entendia, mas o Senhor abriu os teus ouvidos. Você era mulher com fluxo de sangue. Talvez você não estivesse sangrando fisicamente, mas você estava sangrando espiritualmente. Na sua alma você estava sangrando. Você estava ferida, abandonada. Mas aí você encontrou Ele. Talvez você era aquela mulher encurvada, sem perspectiva de vida, olhando só para baixo, olhando só para as circunstâncias terrenas, carregando um peso nos seus ombros, um fardo nos seus ombros, de culpa, de remorso, de escolhas. Mas aí, Ele te encontrou. Ele te encontrou. E Ele endireitou os teus caminhos. E Ele te deu dignidade. E Ele te ergueu. E para que os teus olhos olhassem para o céu. Talvez você fosse Zaqueu, um homem tão pequeno, com limitações na sua estatura. Mas talvez as suas limitações não eram físicas, eram limitações espirituais. Eram limitações intelectuais. Mas Zaqueu decidiu que ele queria ver Jesus. E quando ele viu Jesus, ele disse: vem. Vem que eu quero. Vem na minha casa, eu abro as portas da minha casa para ti. Esse sou eu. Esse é você. Alcançados por Jesus. Não por mérito, porque nem descendentes de Abraão nós somos. Mas Ele nos deu um lugar junto ao Pai. Ele abriu o caminho. Ele é o próprio caminho que nos conduziu até o Pai. Por que eu falo dessa identificação da história? Para que você não seja mais um espectador. O Senhor te chama para esse ano não ser mais um espectador da sua história. O Senhor te chama para fazer parte dessa história, porque ela é a sua. E o Senhor te chama para viver milagres. O Senhor te chama para viver o sobrenatural. O Senhor te chama para viver o poder dele. Mas para que você possa viver isso, você precisa se identificar com essa história, se apropriar dessa história. Porque ela está diretamente relacionada à nossa identidade, o nosso destino e o nosso propósito. Conhecer a sua história é fundamental para poder avançar e não cometer os mesmos erros. Saber da onde saímos, saber da onde viemos, saber quem nós éramos, reconhecer Jesus nos nossos caminhos. Nós precisamos entender quem nós somos. E num mundo onde se busca o autoconhecimento, onde tantos cursos, tanto coach, tantos livros vendidos sobre autoconhecimento,
para eu entender quem eu sou, o que devo fazer, qual é o meu estilo, qual é o meu temperamento, qual é o meu chamado. A palavra, ela vai te mostrar, vai te revelar quem você é. Sabe o que é autoconhecimento? Segundo a palavra, autoconhecimento na perspectiva bíblica é saber quem você é em relação a Deus. Quem você é em relação a Deus. É isso que você precisa saber. Porque quando você entende a sua identidade, você passa a viver os planos e a história que Deus está escrevendo para ti. Amém? Sua história habita na história de Deus. Essa é a grande promessa da Bíblia. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Na história de Deus, você descobrirá que há mais para a sua história. Para encerrar, eu quero deixar para vocês, na memória de vocês, a vida de Maria. Por que Maria? Maria foi aquela que aceitou o chamado do Senhor. Maria foi aquela que disse: eis-me aqui. Faça-se em mim a vontade do Senhor. Maria foi aquela que creu. Maria foi aquela que gerou o projeto do Senhor, que trouxe à luz os sonhos e os planos de Deus. E hoje o Senhor, Ele continua nascendo em corações. Ele continua nascendo em vidas. E o Senhor quer que, assim como Maria, nós carreguemos Jesus aonde formos. E que nós geremos os sonhos e os projetos dEle para a nossa casa, para a nossa vida, para essa terra, para a nossa cidade, no nosso trabalho. O Senhor deseja fazer da sua história uma história viva onde você estiver. Porque a palavra dele, ela é viva e ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que prometeu.